Manda bala, Renatão. Continuando aqui a nossa conversa, e vamos continuar falando sobre emagrecimento, que eu acho bem legal. Porque quando a gente fala sobre emagrecimento, pessoal, o Dudu falou uma coisa que é muito inteligente. Não é necessariamente do obeso para o magro. É você que tem aquela barriguinha e não consegue perder. É você que tem aquela pochetezinha que te persegue a vida inteira. Ou pior, às vezes você é o falso magro, aquele cara que tem carência de massa muscular, mas tem uma circunferência abdominal muito grande e uma concentração muito grande de gordura visceral, que é o falso magro. Por que muitas pessoas na obesidade desenvolvem diabetes? O que tem a ver diabetes com a obesidade para a galera entender? Então, a obesidade, quando o indivíduo ele começa a acumular muita gordura, a gente cria o que se chama um ambiente, né, de inflamação crônica, né, de baixa intensidade. Então, o tecido adiposo, ele não tem só células adiposas, ele também tem células do sistema imunológico. E quando você tem o aumento desse tecido, você tem uma maior proliferação dessas células do sistema imunológico e elas produzem algumas substâncias inflamatórias, que a gente chama de citocinas inflamatórias. E o problema é que o aumento da produção dessas citocinas no tecido adiposo, dessas substâncias inflamatórias, prejudica a sinalização da insulina. Só que como esse tecido adiposo está ali no meio dos órgãos, que é o tecido adiposo visceral ou intraabdominal, acaba que prejudica a sinalização em tecidos como o fígado, o pâncreas. Então, quando você tem um prejuízo na ação da insulina ali no fígado, por exemplo, você acaba tendo um aumento da glicemia, porque o fígado ele é um órgão que produz glicose, seja pela quebra do glicogênio que tem ali ou pela gliconeogênese. Então, a insulina é um hormônio que suprime a gliconeogênese e a glicogenólise. Quando você tem um prejuízo nessa sinalização, tanto no fígado como no músculo, que é um grande captador de glicose, significa que você vai ter essa glicemia aumentada. Claro que num primeiro momento, o nosso corpo, né, ele produz mais insulina para compensar esse aumento da glicemia. Então ele dá conta do recado. Mas isso você já tem um aumento da resistência à insulina, né? Porque você tem um prejuízo nessa sinalização devido a essas substâncias inflamatórias e isso faz com que o pâncreas tenha que produzir mais insulina. Só que chega um momento que o pâncreas ele não vai dando conta, né? E as células do pâncreas elas acabam entrando em falência, né? Acabam morrendo. E aí o indivíduo vai desenvolvendo diabetes. Primeiro tem o estado de pré-diabetes, né? E aí, ao longo do tempo, ele pode desenvolver Então, isso vem basicamente da resistência à insulina. Exato. Ou seja, o corpo dele precisa de cada vez mais insulina para poder reduzir essa glicemia sanguínea. Donato, existe uma dieta capaz de melhorar a tua resistência à insulina? Ou quando ele entra num quadro de início à resistência à insulina, só medicação? Na verdade, até que o Dudu falou do tecido adiposo, se a gente pegar um parâmetro do processo inflamatório, as adipocinas, né, tem um efeito chama quimioatração. Tipo, elas são liberadas para a corrente sanguínea e tipo o macrófago e neutrófago, que é do sistema imune, ele se infiltra. Então, no doutorado, a gente viu que a caquexia do câncer é parecida com a obesidade nessa função. Só que o caquético ele tem perda de tecido adiposo e inflamação local, e o tecido adiposo aumentado no obeso também causa isso. Quando você me pergunta da dietas para reduzir, o foco maior mesmo é redução do tecido adiposo. Porque é o foco que está atrapalhando a chave fechadura insulina-receptor, principalmente por TNF-alfa, interleucina 6, do tecido adiposo, que parece que ela não se liga ao receptor e não abre a porta de entrada da célula para a glicose entrar, na verdade. Então, no primeiro ponto, lógico, tem todo um balanço calórico, mas o foco seria reduzir o tecido adiposo para melhorar de forma lateral essa resistência à insulina. Porque a gente vê muitas vezes o paciente ali diabético ou pré-diabético com uma única restrição, não pode comer carboidrato. Só isso. Aí ele não pode comer carboidrato, mas tudo bem, então eu vou comer carne com gordura, eu vou comer tudo. Ele só falou para mim que eu não posso comer nada de doce. Não pode comer doce. Não pode comer doce. E aí a pessoa acaba que ela às vezes não emagrece. Não. E na verdade, quando você fala da gordura, né, e você tem até uma piora do quadro metabólico pró-inflamatório dependendo do tipo de gordura que você ingere. Excesso de gordura trans e saturada piora a inflamação, né? Piora? Piora. É claro que assim, quando uma pessoa faz uma dieta restrita em carboidrato, ela muitas vezes é mais fácil ela reduzir as calorias com uma dieta assim. Então, num primeiro momento, tem estudos mostrando
que pessoas que iniciam uma dieta low carb, elas conseguem manter nos primeiros meses mais déficit calórico do que se você deixar a dieta sem um controle rigoroso, simplesmente passando uma instrução assim. Elas conseguem até perder mais peso nos primeiros meses, mas no longo prazo, se você tiver dietas com diferentes proporções de carboidrato, seja com carbo mais alto ou carbo mais baixo, a perda de peso tende a ser semelhante. Então, por isso que o foco no tratamento ele deve ser você ter uma dieta que gere adesão e focar na qualidade nutricional, não ficar focando em macronutriente. Cada vez está ficando mais claro, dentro dos estudos, que se deve focar mais no alimento e menos no macro, porque macronutriente, como você pode ter gorduras diferentes, gorduras mais saudáveis e gorduras menos saudáveis, você pode ter alimentos fontes de carboidrato que são mais ou menos saudáveis. Então é uma bobagem. Hoje se considera, na maioria dos pesquisadores, consideram bobagem você ficar focando no macronutriente, se é dieta low carb ou se é dieta high carb, que o mais importante seria você focar na qualidade nutricional. A gente consegue reduzir calorias da dieta colocando fruta, verduras e legumes pro pessoal.